Tenho o prazer de receber aqui João Alonso, advogado, amigo nosso, que veio aqui ao programa justamente para falar sobre uma bela literatura, que é um lançamento, e claro que ele está conosco aqui para fazer esse lançamento. Alonso, muito boa noite, obrigado pela presença, viu? Boa noite, Neto, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado pelo espaço, mais uma vez, né? Tempo que eu não vinha, né? Pois é. Tempo, né? A pandemia verdade, nos é. afastou, né? É verdade. Né? A verdade. pandemia nos afastou, mas agora tudo indica que vamos voltar à normalidade. Ah, sim. Passando essa tempestade toda aí, acho que Sim. agora, chegando no final do ano, né? Isso. Pensando num ano próximo, aí, 2023, e eu estou aqui mais uma vez para Verdade, está Trazer aqui, ó. novidades. fazer a novidade, né? É. Lançamento do livro, uma belíssima livro. obra. Olha só que Parabéns. legal, tá aqui, já ganhei o meu exemplar, muito obrigado com dedicatória, obrigado, viu? E aqui em destaque para você, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre, olha só que legal, CLT comentada, artigo por artigo, isso é tão importante, né? E é muito bacana, o Alonso vai poder falar um pouquinho, né, sobre a questão do conteúdo e o direcionamento desse exemplar. Bom, a gente já começa falando que isso aqui foram feitos 1000 exemplares, é isso? Hoje eu recebi a informação de que houve a venda já de 1000 exemplares, né? Puxa Desse- vida! desse A livro, venda! Né? A venda, né? Olha só Foram que vendidos legal. 1000 exemplares. Aham. É atual tudo que se podemos comentar, né, a respeito da legislação trabalhista atualizada está aí. Então, Que ótimo. um trabalho feito por muitos profissionais, né? E eu tive a honra de ser convidado pelo professor Ricardo Calcini, Aham. que ele é o coordenador da obra Perfeito. e eu escrevi sobre o artigo 73 ao 75, né, nessa obra. Então, realmente é uma obra fantástica e está vendendo. Graças a Deus o pessoal tem feito aí um Interesse, né? interesse grande. muito grande, as informações são boas, né, o retorno está bem positivo. E agora, dia 23, nós vamos fazer o lançamento em São Paulo, na livraria do shopping em São Paulo. Depois eu passo para vocês aqui, ó. Sim, com toda certeza. Aqui foi no CONAD, né? Sim, no CONAD foi CONAD. um congresso, o Legal. maior congresso de direito do trabalho, onde todos os autores puderam participar Aham. e movimento de palestras, palestrantes, né, ministros, Perfeito. convidados. Então foi um lançamento oficial. E agora, dia 23/11, em São Paulo, haverá aí o lançamento dessa obra na livraria em São Paulo. Em São Paulo. Agora, é muito interessante porque uma obra como essa, você vê, na livraria você vai encontrar não somente, né, aquele profissional da área que vai trabalhar com CLT, que é importantíssimo, então você tem aqui tudo muito atualizado, de uma maneira muito prática, né? Mas agregando também profissionais, né? Quer dizer, o convite que você recebe, Alonso, é de suma importância, né? Além de ser e atuando como advogado na área, você também é professor. Então, é muito interessante aí o convite sendo feito, porque justamente está ligado a isso. Quer dizer, um professor que atua também na área, ele vai contribuir com conteúdo didático para quem precisa usar no dia a dia, né? Quer dizer, essa proposta é muito interessante, né? Quer dizer, eu convido quem realmente está na atividade e que também dá aula, né? Sim. Tanto que eu fiz o sorteio agora, semana passada, com os alunos da faculdade, né? Aliás, Aham. segunda-feira agora fiz o sorteio de 2 obras, né? Uma no período da manhã e um noturno. E os alunos estão já se preparando para a OAB. Então, Olha que ótimo. ajuda muito, né? Está Claro, atualizado. atualizado, a né? primeira fase fala somente da lei, né? Seca, como digamos, né? Como nós falamos. Então, dentro aí da CLT, ela realmente está muito bem feita, preparada artigo por artigo, bons profissionais, bons professores que escreveram aí com os diversos temas. Olha, para você que está assistindo o programa Piracicaba agora, a gente vai falar um pouquinho sobre CLT, mas a imagem está mostrando aí no livro. Vamos entregar agora um livro, claro que isso aqui é meu livro. Agora, para você que está em casa, se você quiser esse exemplar, o Alonso trouxe com total, né, carinho para você que está em casa. O primeiro que escrever pelo WhatsApp, pode ser? Coloca o WhatsApp para nós aqui. O primeiro fala, puxa, eu quero esse exemplar. O primeiro ou a primeira que escrever vai estar ganhando, né, esse livro aqui, muito bem detalhado, né, um material de altíssima qualidade. O primeiro que escrever, eu quero sim. Então tá aí, ó, 991411048, o WhatsApp está na tela. O primeiro que escrever vai ganhar, gentilmente aqui cedido pelo nosso amigo Alonso, aqui no programa Piracicaba agora. 991411048, primeiro que escrever, tá bom? Enquanto isso, vamos falar um pouquinho da CLT. A CLT, ela vai se transformando, né, Alonso? Eu queria, entrando um pouquinho, né, no conteúdo que nós temos aqui,
Muita coisa mudou. Você, na sua experiência, você acha que tem muita coisa para mudar ainda, para benefício não só de quem gera o emprego, mas para quem trabalha? Neto, nós estamos vivendo um mundo diferente hoje no direito do trabalho. Aham. Aquela relação que nós tínhamos na década de 80, 90, essa relação empregado-empregador, ela mudou, né? Nós passamos a situações hoje muito mais avançadas na questão da tecnologia, novos contratos de trabalho, novas modalidades estão sendo abordadas dentro do direito do trabalho, por exemplo, o teletrabalho, né? O trabalho em home office, que ficou, né? E vai ficar, e a tendência é justamente isso, permanecer no cenário jurídico. A Justiça do Trabalho, digamos assim, né, o ordenamento trabalhista, não aceitava muito a questão do teletrabalho, do home office, porque o direito brasileiro não aceitava esse tipo de aplicação, aceitava na Europa, né? Que começou na Europa. Depois veio com a pandemia aqui, e agora realmente está e não consolidou e não se muda mais. Vai mudar? Eu acredito que sim. Vai tudo agora com a posição nova, né, de governo novo, sempre tem novas orientações, né? Mas a tendência realmente precisa se pensar na criação de emprego. Lei não se cria emprego, né? A gente tem Perfeito. Nós temos que ter essa mentalidade, independentemente hoje do que nós estamos vivendo. A lei não se cria emprego. Ela pode preservar algumas situações. Correto. Então, precisa sim pensar nas pequenas e médias empresas. Eu acho que é aí o ponto principal dentro de qualquer regulamentação do direito. Pensar nas pequenas e médias empresas, que essas empresas são as geradoras de empregos. Sim. Nós temos situações bastante claras, né, que a maior parte das empresas nossas são formadas por pequenas e médias empresas. Sim, né? sim. As grandes empresas, capitais estrangeiros, ela tem outras formas, outras situações, outras bases, né, outros conceitos. Mas nós aqui dentro do Estado brasileiro precisamos sim pensar nas pequenas e médias empresas para que elas possam criar empregos e dar aí a sustentação, né, necessária para o trabalhador. A crise realmente tem, nós estamos em crise, né? Alguns setores crescem, outros diminuem, outros ficam parados, estagnados, mas ainda a quantidade de pessoas desempregadas é um volume muito alto, né? Talvez hoje nós estamos aí na casa de 13 milhões desempregados. Onde nós vamos arrumar emprego para todo mundo? Não tem. Nós não temos, né? Haja vista as plataformas, né? Os aplicativos que foram crescendo dentro do mercado, e isso realmente faz com que as pessoas que perderam seus empregos buscam alternativas. Né? Vou citar um exemplo aqui, tá, que todo mundo conhece, Uber, por exemplo. Sim. A pessoa vai trabalhar de Uber por quê? Porque ela tem toda uma flexibilidade, jornada, horário, os dias, isso, aquilo, né? Aí vem também em contrapartida, não tem empregador, não tem registro, quem que é? Ou seja, só é uma empresa tecnicamente valiosa no mercado. Ela não tem um empregado registrado, não tem um prédio próprio, sede, mas ela movimenta o mercado. Claro. E bilhões, né? Bilhões. Então, é uma alternativa. E tantas outras, né? iFood e tal, aquelas coisas todas, né? Então, você acha que vai ter, em breve teremos aí uma regulamentação da CLT para esse tipo de prestador de serviço? A tendência, sim. Tem um estudo forte sobre isso, né? A Justiça do Trabalho, primeira instância, reconhece o vínculo. Segunda instância, temos aí uma divisão de opiniões, né, dos tribunais regionais do trabalho, e o TST vem de forma excluindo que eles entendem que não cabe o vínculo empregatício. Eu, particularmente, entendo que não cabe também, mas é uma questão de estudarmos, né? Eu estou aqui como professor da área e não como profissional, né, como advogado, mas é uma questão de você estudar a respeito dessa situação, se cabe ou não cabe o vínculo, né? O que nós temos que pensar é na renda. Numa crise... Está sendo gerada, né? Claro. Uma crise. O que se rompe? É o contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho, que é automaticamente a base
dessa relação entre empregado e empregador, tem um rompimento no qual há demissão do empregado e ele precisa de renda. E aonde ele vai buscar renda? Ele tem que criar alternativas. Por quê? Porque ele precisa trazer o alimento para dentro de casa. Né? E aí você acaba entrando em conflito, né, com as normas, entrando em conflito com a situação econômica, entra em desespero. Então, eu acho que o ponto principal nosso, na minha opinião, isso eu já venho estudando já há muito tempo, e nós temos dispositivo na própria Constituição Federal nossa, que tem essa possibilidade de você dar subsídios às pequenas e médias empresas. Basta, né, ter uma questão que regulamenta isso e alternativas para essas pequenas e médias empresas também criarem competição aí no mercado. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, conversando com o Dr. Alonso, falando um pouquinho, né, sobre a questão da CLT, lançamento do livro também. Eu acabei de falar, e foi acabar de falar, o pessoal já escreveu aí, né, Maria? Exatamente. Olha aqui, esse exemplar já tem dono, viu? Sempre que o professor vem aqui, tem pergunta, tem abraço de aluno, já vou abrir, mas sejamos justos, né? A primeira pessoa que mandou querendo o livro foi a dona Cícera. Eu aí, quero. Então pronto. Ganhou, né? Ganhou então, dona Cícera, já está garantido o seu aqui, tá bom? Mas eu posso claro que já sim, Maria. abrir aqui, só um pouquinho, Bruno, deixa eu só posicionar direitinho aqui. As pessoas estão participando, tem abraço para o professor, tem perguntas também, né? Perguntas sempre que o doutor vem aqui, sempre tem perguntas bacanas aqui para ele. O Elias... Pode abrir, Bruno, por favor. Elias, ele pediu até para mostrar a fotinho dele aqui para você lembrar. Eu fui aluno do mestre, professor Alonso, sou Elias. Tá lembrando dele, doutor? Tô lembrando, Elias, sensacional. Envio um enorme abraço para o professor. Obrigado, Elias. Agora, muito foi tempo. meu mestre em Direito e Prática Trabalhista. Por favor, envie um abraço. Tá aí. Muito obrigado, Elias. Muito bom. Eu me sinto muito confortável aqui, viu? Sinto em casa, né? Uma extensão da minha casa. Que legal. Justamente porque você acaba tendo, né, contato com ex-alunos, né, com pessoas que legal, né? Participaram da sua vida, né? Sim. Eu tô com 22 anos de profissão como docente, né, e 23 como advogado. E eu sinto muito alegria de ver, encontrar alunos, né? Advogando. Hoje, colegas de profissão. Magistrados, promotores, e isso realmente nos dá uma satisfação muito grande, né? E eu acabo me envolvendo com isso e muito legal. Parabéns a todos aí. O Elias, lembro perfeitamente. O Elias, quanto. Muito bom. Como eu lembro dele. Tem pergunta aí, Maria? Estamos ao vivo, sim. doutor Alonso, que tem pergunta chegando. Pois não, diga lá. Tem. O Mauro, doutor, está passando por aqui também, querendo saber o seguinte. Boa noite. As empresas podem contratar diretamente os prestadores de serviços autônomos? O que mudou? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa noite, Mauro. As empresas podem contratar autônomos, né? Hoje nós temos o contrato de prestação que trata sobre isso, né? Evidente que depois tem toda uma questão jurídica, né, que precisa dar segurança tanto para o autônomo quanto para as empresas, né? Mas hoje ela pode. A reforma trabalhista em 2017, quando aconteceu, ela sofreu muita crítica, né, a respeito disso. Agora, alguns direitos adquiridos por parte dos empregados serão isso. Não. Eu, particularmente, respeitando posição contrária, eu entendo que esses direitos não foram modificados. Algum outro direito pode ter sido interpretado de forma contrária, o que é normal, não é? Mas eu vejo que essa relação entre o autônomo, digamos assim, pegando aqui a pergunta do Mauro, o autônomo com a empresa, eu entendo que ficou um pouco mais fácil de você negociar e contratar. E aí que vem a questão dos aplicativos, né? Onde você traz essa possibilidade de flexibilizar, né? O que realmente eu quero? Eu quero uma jornada independente, um trabalho independente, eu quero ter aí meu lado social
com a família, posso fazer isso, posso regulamentar. Nós temos várias jornadas, viu, Neto, aproveitando aqui, eu estudei muito a respeito do teletrabalho. O Ricardo Calcini, né, que ele é um assessor hoje do ministro do TST lá em Brasília, o ministro Renato Lacerda, ele me convidou para fazer parte do teletrabalho. Nós estávamos na pandemia ainda, tá? O início da pandemia, ali em março, abril mais ou menos, eu fui convidado para fazer parte, não só eu, como mais 100 profissionais, grupo de estudos, e elaborar um projeto de lei relacionado ao teletrabalho. Então eu tive essa honra, mais uma vez, de participar sobre a criação de um projeto de lei sobre o teletrabalho. E nesse projeto, nós colocamos bem claro, né, os grupos, deixando claro que a contratação ela teria que sim que passar por uma comissão dentro da empresa, criada pela empresa, resguardando o direito do empregador e o direito do empregado. Para quê? Para que justamente a formação da criação de empregos, onde nós estávamos no início daquela turbulência toda da pandemia, que ninguém sabia como que ia ficar isso. Até hoje a gente bate pino, né? Digamos assim, como é que nós vamos resolver isso, né? A Justiça do Trabalho, por exemplo, agora que está começando a decidir sobre alguns temas. Ela começou agora, e nós tivemos lá na pandemia 2020, né? As demissões, muitas medidas provisórias sobre redução de jornada, redução de salário, fechamento de empresas, demissões, concedo as férias, não concedo as férias, mas férias é para descansar, tem que sair com a família, mas se está tudo fechado, como é que eu faço? Né? Ou seja, era aquele momento que estávamos vivendo. Então, a situação da aplicação da medida provisória, em minha opinião, né, salvo o entendimento contrário, era para ser aplicado naquele momento. Naquele momento de turbulência que nós estávamos vivendo. Se foi dar certo, se não deu, críticas, é o que realmente nós tínhamos naquele momento. Né? E a Justiça do Trabalho vai começar agora a julgar essas situações ainda, né? Ou seja, demorou 2 anos, 3 anos, pode ser que demore mais, né? Mas no caso do Mauro, tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. O princípio de tudo isso nessa relação toda, eu sempre falo em sala de aula, é o princípio da boa-fé. Eu preciso, né, a necessidade e a possibilidade. Qual é a necessidade minha hoje de trabalhar como prestador de serviço e qual é a possibilidade de eu contratar sem correr o risco de um prestador de serviço. Então é aí que você tem que alinhar as duas coisas. Mas que é possível sim. Muito bom. Alonso, eu acho que a gente, agora que começamos a retomar, eu gostaria de fazer um convite aqui, então, para você participar em breve. A gente dá um prazo aí, claro que eu sei que sua vida é corrida, até a questão das aulas, né, e o seu dia a dia, né, no escritório. Mas eu gostaria que você participasse mais vezes, porque está chegando mais perguntas e está com o horário meio apertado. Então, que você possa participar mais vezes aqui para conversar e falar um pouquinho sobre a CLT, que é importantíssimo, não somente para o público, para os empresários. Eu acho que é um momento da gente esclarecer essas dúvidas, né? Para quem quer gerar emprego, para quem está buscando emprego. Isso, eu acho que esclarecendo certas coisas, a gente acaba evitando problemas futuros, né? Não, realmente. Deixa o convite aqui para você. Eu não vou fazer promessa, porque promessa é muito complicado, né? Depois eu sou cobrado ao vivo aqui, mas eu me comprometo, né? Deixar aí reservado ainda um dia da semana, vamos alinhar nossas agendas aí, com certeza, e como lhe falei, né? Eu me sinto em casa aqui, me sinto muito confortável com você, com toda a equipe, com o pessoal que enche de perguntas aí, né? Mas eu prometo sim, né? Prometo. Tem vindo mais uma surpresa, tá? Aí eu vou deixar para a próxima aí. Para a próxima vez que vai vir mais uma surpresa. Né? Legal. E graças a Deus, quando eu venho aqui para falar sempre de coisa boa. Só coisa boa. Isso chega é importante. De coisa ruim, né, Neto? Show. Mas sim, muito obrigado, né, por esse espaço. Como que é o nome da pessoa? Cícera. Cícera. Parabéns, Cícera. Eu espero que goste, né? Tem também aqui, pode estar entrando em contato com o Neto aqui, toda a equipe. Se não gostou, tem crítica, fique à vontade. Olha, né? que legal. Não tem problema nenhum. Sempre é bom, né? Sempre é bom. Você aprende com as críticas, né? E isso faz bem aí a qualquer profissional. Então, eu agradeço e comprometo a deixar aí
uma data para nós alinharmos e retornar. A gente tempo aí, aqui. porque realmente o nosso tempo é corrida, eu sei. Corrida. Em breve estará conosco aqui. Alonso, obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abraço a todos e uma boa noite. Valeu, obrigado. Tá aí, então em breve estará conosco novamente.